A reforma política vai ser votada pela Câmara ainda em agosto. Quem garante é o presidente Rodrigo Maia. Nesta edição, você vai ver como o assunto está sendo retomado depois do recesso. A crise na Polícia Rodoviária Federal. Deputados analisam os efeitos da falta de dinheiro e reclamam do contingenciamento. E esta edição destaca também: pedágio menor nos horários de pouco movimento. Projeto quer reduzir em 30% o que o motorista paga nas estradas entre 10 da noite e 6 da manhã. E ainda, exclusivo para elas. Conheça o projeto que cria unidades de saúde para atender só as mulheres. Boa noite em Brasília, 9h19. O Jornal da Câmara começa agora. A Câmara tem uma prioridade para este mês: aprovar a reforma política. Todos concordam que ela é necessária, mas cada deputado e cada partido tem uma visão própria sobre o que mudar. O assunto é complexo, mas o tempo é curto. Por isso, uma ideia se repete de boca em boca: descomplicar. Simples, muito simples. Financiamento, que precisa ter um financiamento claro e transparente, se é o fundo partidário, como é o fundo partidário, como é que a sociedade vai entender retirar 3,5 bilhões do orçamento, que já está faltando dinheiro para muita coisa, e por outro lado também a representação. A negociação desta terça-feira mexe com as eleições de 2018 e também com as de 2022. Já para o ano que vem, seriam 3 mudanças: o fim das coligações, a cláusula de desempenho para reduzir o número de partidos e a terceira, o financiamento de campanha. Para alguns, melhor dinheiro público do que privado. Não há nenhuma exorbitância em relação ao critério da austeridade fiscal no Brasil. O que há, na verdade, é o impedimento, é o tamponamento, é botar o dedo no suspiro da corrupção, do financiamento privado, não é? Acabar com a democracia. O Supremo proibiu a doação de empresas. Por isso, a mudança teria que ser na Constituição. Eu acho que a gente tem que aprovar essa PEC que determina a possibilidade de que a gente tenha contribuição privada de empresas com regras, que eu acho que isso é que é fundamental. Para 2022, ficaria uma outra mudança profunda: como você escolhe seus representantes para os legislativos. Tem aqueles que defendem o voto majoritário, que é o distritão, que é o mais simples, o que o eleitor entende, que é os mais votados representam a população. Tem outros que querem um distrital misto, então vai ser muito mais um tema da convicção pessoal de cada parlamentar do que uma disputa governo-oposição ou de bancadas. As diferenças têm data para acabar. É preciso aprovar a reforma até setembro. Se não aprovar até lá, ela não vai valer para o ano que vem. Nós vamos avançar sim. A gente pode ter certeza que a Câmara terá a reforma política aprovada no mês de agosto. Nesta mesma entrevista, o deputado Rodrigo Maia disse que nenhuma proposta de aumento do imposto de renda tem condições de ser aprovada na Câmara. Segundo ele, a proposta não passa aqui. Em evento em São Paulo, o presidente Michel Temer admitiu que o governo estuda a criação de novas alíquotas do imposto de renda, embora nada ainda esteja definido. E falando no que pode passar ou não no plenário da Câmara, vamos às votações desta terça-feira ao vivo do Salão Verde. Fala a repórter Dini Moraes. Olá, Dini, boa noite. Como é que foi a sessão de hoje, hein? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. A sessão de hoje foi uma sessão tranquila, mas não aconteceu a votação que estava prevista inicialmente. Na pauta de votações no plenário, estavam 3 medidas provisórias cujo vencimento é quinta-feira, ou seja, elas perdem validade na quinta-feira. Então, tinha um tempo de apreciação, de votação aqui no plenário da Câmara e no plenário do Senado muito apertado. Os líderes partidários já vinham falando que o tempo gasto para analisar e votar depois, arquivar, né, a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, por corrupção passiva, acabou tomando um tempo muito grande aqui no Congresso e a probabilidade dessas medidas provisórias não serem votadas era grande. Mas a certeza veio hoje, depois de o presidente do
Congresso, o presidente também do Senado, o senador Eunício Oliveira, dizer que não colocaria essas 3 medidas provisórias em votação lá no Senado, mesmo que fossem aprovadas aqui na Câmara. Ele criticou, inclusive, a quantidade de medidas provisórias editadas pelo governo e diz que não aceitará mais nenhuma, não colocará em votação lá no plenário do Senado nenhuma que esteja a menos de 10 dias para perder a validade. E isso aí incluiria mais uma que está aqui prevista para ser votada aqui no plenário da Câmara, que é a 775, que muda as garantias aí em operações financeiras, mas que está prevista para ser votada amanhã. Se ela for aprovada amanhã, ficaria a 9 dias. Vamos ver aí se o presidente do Senado vai colocar isso à risca. Bom, vamos falar um pouquinho dessas medidas provisórias que não vão ser votadas. Uma é a 772, que aumenta a pena para frigoríficos que não respeitam as regras sanitárias. Outra é a 773, que autoriza governadores e prefeitos a utilizarem na educação o dinheiro que receberam da repatriação de patrimônio mantido ilegalmente no exterior por brasileiros. E a 774, que era a mais polêmica e considerada até então a mais importante para o governo, que muda o cálculo de contribuição previdenciária das empresas. Aí, na verdade, aumentaria o imposto para 50 setores econômicos e poderia gerar para o governo aí uma arrecadação de quase 5 bilhões de reais só este ano. Então, portanto, essas 3 medidas provisórias vão perder a validade na quinta-feira e vão ficar esperando a edição de um decreto legislativo em 2 meses, que é o prazo que o Congresso tem para disciplinar as regras de quem aproveitou o prazo de validade dessa medida provisória. Lembrando que a medida provisória, quando é editada pelo governo, ela passa a ter força de lei durante 4 meses e precisa ser convertida em lei aqui pelo Congresso Nacional. Se não for, ela perde a validade. Bom, vamos ver então qual foi a avaliação dos líderes partidários que falaram a respeito desse vencimento das 3 medidas provisórias, Jaciene. O governo acabou retirando isso de pauta exatamente porque nós tínhamos um prazo muito pequeno para aprovação. E, lógico, por exemplo, uma medida provisória que reonera a folha de pagamento num país que já tem uma carga tributária altíssima, lógico que gera muito debate. Então, o governo acabou optando em mandar projeto de lei para que a gente possa discutir isso com mais calma. É raríssima mesmo a vez que o governo deixa caducar um MP. Essa semana foram 3. Todas as que perdem a eficácia dia 10, o presidente resolveu arquivá-las. Por quê? Porque o governo não cumpriu os prazos, não votou, vai perder o prazo e resolveu arquivar. É a derrota do governo. Mostra a fragilidade do governo. E agora, Indine, o que acontece com essas medidas provisórias que vencem? Bom, Jaciene, o Congresso Nacional, como eu falei, ele tem 2 meses para disciplinar as regras de quem aproveitou esse prazo em que a medida provisória esteve valendo, né? Ela teve força de lei durante 4 meses e o Congresso agora tem que disciplinar a regra. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não poderá aproveitar mais. Já que não foi possível votar essas medidas provisórias, né? Como é que foram os trabalhos hoje? Teve alguma votação? Teve sim, Jaciene, mas foi votação de urgência, ou seja, uma autorização para que propostas tramitem mais rápido na aprovação, na votação, na verdade, aqui no plenário da Câmara. Foram 2 propostas que tiveram a urgência aprovada. Uma delas é a que cria um financiamento para as Santas Casas, lembrando aí que as Santas Casas, elas são responsáveis por cerca de metade do atendimento dos pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde no país, né? Então, cria um financiamento próprio para essas Santas Casas, que tem uma dívida aí estimada em cerca de 21 bilhões de reais. E também uma outra proposta que torna hediondo a posse ou o porte ilegal de armas de uso restrito das Forças Armadas ou de policiais. Agora essas propostas, então, vão poder tramitar mais rápido aqui no plenário da Câmara. A gente também pode destacar, Jaciene, que começou a discussão de uma proposta que muda a Constituição justamente nessa questão das medidas provisórias que a gente falou há pouco. Muda a tramitação, não muda o prazo de validade da medida provisória, continua sendo 4 meses, mas muda como ela tramita aqui dentro do Congresso Nacional. O repórter Tiago Ramos preparou um esqueminha para a gente entender melhor o que é essa proposta. Vamos ver. Uma medida provisória é uma lei assinada pelo presidente da República. Ela tem validade imediata, mas ela é analisada pelo Congresso. Hoje funciona assim. A medida provisória sai do Palácio do Planalto e é, primeiro, analisada por uma comissão mista, com deputados e senadores. Depois, ela vai para o plenário da Câmara e depois para o do Senado. Se houver alguma mudança, ela pode até voltar para o plenário da Câmara,
que raramente acontece. Esse caminho vai mudar. A ideia é que, saindo do Palácio do Planalto, ela vá direto para a Câmara. Primeiro, numa comissão especial, depois para o plenário. Se aprovada, ela segue para o Senado, onde também é primeiro analisada numa comissão especial e depois pelo plenário. Se houver alguma mudança, ela volta para a Câmara. Muda o processo e mudam também os prazos. Hoje, uma medida provisória vale por até 120 dias. O prazo vale para o caminho todo. No futuro, os prazos serão divididos. A Câmara terá inicialmente 80 dias, depois o Senado 30. Sobram ainda outros 10 dias para a Câmara analisar as mudanças feitas pelo Senado. Isso pode acabar com um conflito entre Câmara e Senado, que disputam tempo para analisar medidas provisórias. Olha, ficou acertado na reunião entre as lideranças partidárias e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje à tarde, que essa proposta que muda a Constituição para alterar aí a tramitação das medidas provisórias, os prazos de tramitação das medidas provisórias aqui no Congresso Nacional, que essa votação deve acontecer amanhã, na quarta-feira. Mas os líderes partidários, eles já disseram que a prioridade é outra, é a reforma política, como a gente já viu aí na reportagem da Verônica Honório, um pouquinho antes daqui de eu entrar ao vivo. E todas as lideranças, inclusive, estão fazendo várias reuniões ao longo do dia, tanto a bancada governista quanto a bancada de oposição, para tratar nessas mudanças nas regras eleitorais, principalmente as que precisam valer ainda, serem sancionadas ou serem promulgadas ainda este ano para valerem nas eleições do ano que vem. Jaciene. Certo, Dini, muito obrigada pelas informações. Neste ano, o orçamento da Polícia Rodoviária Federal caiu 44% em relação ao ano passado. Nesta terça-feira, a Comissão de Transportes discutiu as consequências desse corte nos serviços prestados à população. Desde julho, a Polícia Rodoviária Federal não faz mais escoltas em rodovias, nem policiamento ou resgates aéreos. Também reduziu o horário de atendimento ao público e estuda desativar parte das 600 unidades. Tudo por causa do contingenciamento de 44% no orçamento, que caiu de R$ 420 milhões em 2016 para 256 milhões este ano. A Comissão de Transportes da Câmara ouviu de representantes do governo que a queda na arrecadação de impostos obrigou o corte em todos os ministérios e que parte da perda da Polícia Rodoviária foi revista. Houve uma redução do valor contingenciado, hoje ele vai ficar em torno dos 32%. E a gente vai continuar essas negociações com o Ministério do Planejamento, no sentido de cada vez mais amenizar este problema. O diretor da Polícia Rodoviária Federal disse que foi preciso priorizar atividades. Principalmente a vertente do acidente de trânsito, houve uma orientação muito forte, né? A viatura não vai poder, nós não podemos deixar de atender essas situações, nós vamos sim racionar para que possa estender até que esse quadro seja recomposto. O diretor da Federação dos Policiais afirmou que o contingenciamento retirou recursos de multas das áreas onde deveriam ser aplicados e disse que o resultado foi o aumento no número de acidentes e de crimes. No mês de julho desse ano, houve um aumento expressivo na quantidade de assaltos a veículos de cargas, assaltos a ônibus de passageiros, bem como a redução em todos os números de fiscalização da PRF, redução de fiscalização de pessoas, veículos, uma redução na quantidade de infrações detectadas pelos nossos agentes e, em consequência dessa redução de fiscalização, também houve um aumento no número de mortes nas rodovias federais em relação ao mesmo período do ano passado. Esse contingenciamento só interessa a um segmento da sociedade, o ilícito. Aquele, ou seja, o infrator, quanto mais os que provocam os acidentes, ou o ilícito, o que transporta drogas, o que pratica crimes sexuais com crianças. Essas instituições, elas não podem ter contingenciamento, muito pelo contrário, elas têm que ter investimentos. A crescente falta de segurança no país demonstra que nós estamos num caminho errado. A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou um projeto de lei que determina que a tarifa de pedágio nas rodovias federais tenha um desconto de 30%, mas só no horário de menor tráfego de veículos, entre as 10 horas da noite e as 6 da manhã. A nova regra atinge apenas as estradas que forem licitadas pelo governo depois que a lei entrar em vigor. O pagamento de pedágio nas rodovias começou no final dos anos 90, com a aprovação da Lei das Concessões.
Até hoje, esse é um gasto que provoca reclamações de muitos motoristas. Um projeto em análise na Câmara quer diminuir esse custo em 30% para quem usa as estradas entre as 10 horas da noite e as 6 da manhã, que é o horário de menor tráfego. A relatora na Comissão de Trabalho e Serviço Público explica por que recomendou a aprovação do projeto. Nós sabemos que muitas vezes, no horário de pouca demanda, o custo é menor. Então, eu achei muito pertinente esse projeto. Nós fizemos o relatório pela aprovação, colocando e permitindo, sim, a alteração tarifária em períodos de pouca demanda, baixando o valor em 30% nesse período. Vai motivar alguns a procurarem esse momento para fazer determinados serviços ou deslocamentos e também vai ajudar a fazer justiça a esse horário que tem aí um custo muito menor para as empresas. O especialista em direito público considera positiva a proposta. Muitos caminhoneiros, eles usam as vias no período noturno justamente porque existe um menor volume de tráfego. Então, se você tiver uma redução para os caminhoneiros, né, nesse período noturno, com certeza vai diminuir o custo da empresa e o custo e melhorar o serviço para as transportadoras. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou proposta que cria unidades de saúde exclusivas para o atendimento à mulher. O texto altera a Lei do Planejamento Familiar para garantir às mulheres atenção especial na contracepção e na reprodução assistida. A proposta altera a Lei do Planejamento Familiar para garantir à mulher assistência à concepção e à contracepção, o atendimento pré-natal, a assistência ao parto, ao pós-parto e ao recém-nascido, o controle de doenças sexualmente transmissíveis e a prevenção ao câncer. Pelo texto, serão criadas unidades de saúde exclusivas para as mulheres em cada grupo de 50 mil habitantes. O projeto de lei do deputado Carlos Henrique Gaguin, do Podemos de Tocantins, recebeu parecer favorável da relatora, deputada Sheridan, do PSDB de Roraima. Nós temos hoje a necessidade de estabelecermos a mulher que é protagonista hoje em grande expressão, em grande quantidade, inclusive na condição como chefe de família, de famílias brasileiras, uma atenção diferenciada, estabelecendo ali como condição esse olhar diferenciado à mulher brasileira, essa grande representatividade da mulher brasileira e esse respeito em olhar com atenção e com sensibilidade ao momento atual que a sociedade brasileira vive. Mas esta especialista em saúde da mulher diz que as mulheres precisam de atendimento e atenção e não da criação de unidades exclusivas. Nós temos um problema muito sério de acesso das mulheres aos serviços aos quais elas teriam direito. Um outro problema que eu considero muito sério é a questão da qualidade do atendimento quando ela já consegue. Então, nós temos problemas muito sérios. Acho que o SUS é um dos projetos mais fantásticos que existem em termos de cobertura universal, atender todas as mulheres, mas ele precisa qualificar o seu atendimento e certamente o que temos visto, a gestão do Ministério da Saúde se preocupa com essa qualificação, mas há uma dificuldade de se chegar lá na mulher. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Agora, vamos falar de uma proposta que pode ter um impacto positivo para o meio ambiente. A Comissão de Agricultura aprovou um projeto que obriga obras públicas de irrigação a usar um percentual mínimo de fontes renováveis de energia. O relator do projeto, o deputado Raimundo Gomes de Matos, afirmou que a proposta não vai onerar o produtor rural. Energia renovável é aquela que a natureza consegue repor sem prejuízo para o meio ambiente, como, por exemplo, o vento e o sol. São as energias eólica e solar. Pela proposta aprovada na Comissão de Agricultura, os percentuais mínimos de fontes renováveis de energia passam a ser exigência para o licenciamento ambiental de instalação de novos projetos de irrigação pública. Mas a proposta
não fixa os valores mínimos, apenas determina que a norma será regulamentada. A lei, né, vai fazer com que nós possamos, com a agência nacional, a reguladora, né, nós possamos fazer um escalonamento da utilização mínima. Essa utilização mínima vai verificar também a quantidade de áreas, né, que vai ser irrigado. Quer dizer, quantos hectares, quantos alqueires serão irrigados, para poder se fazer, através, né, da agência reguladora, toda essa normatização. O fato é que isso nós teremos que ver, né, regiões por regiões, e a capacidade, né, da área agricultável para o fornecimento dessa energia renovável. E não há informações estatísticas seguras no Brasil sobre quanto de energia renovável é usada em projetos de irrigação pública. Mas o que se sabe é que o investimento é vantajoso. Comprar placas fotovoltaicas é caro, mas vale a pena pelo custo-benefício. E a vantagem não é só para o agricultor. Alguns projetos já instalados dão conta de que a energia fotovoltaica é viável, né? Tem um custo de retorno de aproximadamente 6 a 10 anos, né? E é bastante competitiva com o fornecimento de energia tradicional, energia elétrica, né? Com algumas vantagens, né? Como, por exemplo, redução dos impactos ambientais pela não emissão de gases, né? O não uso de combustíveis fósseis, né? E ao mesmo tempo ela é uma energia que é mais segura do ponto de vista de utilização para o agricultor numa propriedade, para os seus diversos usos. A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de Minas e Energia e de Constituição e Justiça. Depois segue para a análise do Senado. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.